Boa tarde a todos, pessoal. Hoje, 30 de setembro de 2024, estamos aqui no nosso quarto encontro dos profissionais do futuro. Hoje, especialmente, a gente tem um assunto bastante diferente do que a gente já vinha abordando no primeiro e no segundo. O terceiro já deu uma leve desviada e agora no quarto a gente vai literalmente decolar, né? Vamos dizer assim, com esse tema com relação à aviação, que é a produção de biodiesel e bioquerosene para a aviação. Junto aqui hoje a gente trouxe a doutora Andréia Carolina Gutierrez Gomes, que é importada, então ela tem um sotaquezinho aí que vocês vão pegar ao longo da nossa apresentação. A doutora Andréia é pesquisadora do grupo de pesquisa em bioenergia, o GBio, e do Research Center Greenhouse Gas Innovation, da USP. E a gente não pode esquecer nunca que este conjunto de webinários a cada 15 dias, toda terça-feira, 14h, é proporcionado pela GIZ, pelo Ministério de Educação, pela BGD e pelo fotovoltaico, aqui representado por mim, para trazer sempre muitos novos conhecimentos para vocês. Hoje, junto com a doutora Andréia, tanto vocês quanto eu vamos aprender coisas totalmente diferentes de tudo que a gente já veio aprendendo aí. Então, doutora Andréia, muito obrigada pela sua participação. A gente sabe, como sempre, que é bastante difícil reservar 1h30, preparar uma apresentação para os professores e estar aqui presente. Então, antes de tudo, eu já queria agradecer muito por você ter aceitado o nosso convite. Boa tarde a todos. Eu que agradeço a oportunidade de apresentar para vocês um tema muito novo aqui para nós no grupo do GBio, e tão importante agora para a área de descarbonização aqui, né? Também queria agradecer a GIS pelo convite, a vocês, e espero que poder fornecer um pouco de nosso conhecimento e o que a gente está trabalhando atualmente aqui no grupo de pesquisa em bioenergia. Muito bom, Andréia. Você pode apresentar a sua tela, então, para a gente? Posso. Vou compartilhar. Perfeito. Enquanto a Andréia compartilha ali, eu queria lembrar que eu sempre estou de olho ali nas perguntas do chat, então vocês podem ir mandando as suas perguntinhas à medida que elas forem aparecendo, de acordo com o que a doutora Andréia vai falando, porque às vezes a gente esquece. Hoje a gente vai ter o palco todo para a Andréia, então ela vai arrasar muito. Estamos vendo o seu PPT, mas sem a função de apresentação. Vou. Agora sim? Um minutinho. Não. Se você tiver duas telas, talvez esteja na segunda. Não tem duas telas. Será que... Tenta de novo. Talvez não dê, se você estiver apresentando só o PPT. Talvez tenha que apresentar o computador inteiro. Está no mudo. Estou tentando aqui, mas não dá, não sei por quê. Peraí. Agora sim ou ainda não? Ainda não. Talvez para mim esteja um pouco atrasado, mas não. Nossa, que esquisito. Aí? Esperemos um pouquinho. Não. Tenta apresentar o computador todo, ao invés de só a janela do... Tá bom, vou fazer. Do Word, não, desculpa. Do PPT. Enquanto isso, pessoal, eu sempre mando para vocês, eu mandei na última semana retrasada, os slides das outras apresentações e os links também. E vou dar aqui um recado paroquial que é:
A pessoa que vos fala estará de férias no próximo webinário e quem vai apresentá-lo para vocês vai ser o nosso outro pesquisador chamado Daniel Odílio, com o tema com relação a residências e BES para residência. Então, estaremos aí com pessoas falando sobre BIPV e integração de banco de baterias em residências, junto com o Daniel. E aí, depois, no próximo, eu já estarei de volta. Andréia, conseguiu? Acho que a Andréia não conseguiu. Ainda não, vou tentar. Se você quiser, a gente pode continuar só com o PPT, sim, não tem problema. Me confirmem aqui no chat se vocês também estão vendo o PPT todo dela, ou se para mim está aparecendo diferente. Pode acontecer também. Agora ninguém está vendo nada, só eu, provavelmente. Beleza, Geraldo disse que aparece a janela do programa. Então, é isso mesmo que eu estou vendo. Agora eu vejo todos nós. Ricardo, vai ser daqui a 15 dias, como sempre é. Se acontecer alguma coisa, algum imprevisto, sempre vai ser avisado por e-mail. Agora sim conseguiram ver? Agora a gente está vendo aqui o chat. Mas ainda Aí, não talvez... Não, ainda não vejo o PPT. Nossa, eu acho que foi por causa do que estava falando hoje. A Andréia teve um probleminha hoje com o computador. Andréia, acho que pode só apresentar o PPT sem colocar em full screen e tá tudo bem. A gente consegue ver. Tá a gente bom, só vai ter um desculpa. spoiler do que vai vir na sequência, mas não tem problema nenhum. Assim. Ok? Agora foi? Ok. Tá Somos bom. todos quase engenheiros, então quem não é, trabalha na área das exatas e a gente trabalha com o que a gente tem. Desculpa, gente, que meu computador hoje deu um problema aqui. Mas Só a sua câmera que está desligada agora. Tá bom, vou ligar. Aí, agora sim. Agora sim, foi. Ai, meu Deus. Tá. Então, agora já deu, né? Por favor, Andréia. Muito obrigada pela sua presença novamente. Obrigada a vocês. Tá, como já foi apresentado anteriormente, eu vou falar para vocês sobre combustível sustentável de aviação. Nós somos um grupo de pesquisa na área de bioenergia. O grupo de pesquisa em bioenergia está ligado à Universidade de São Paulo e se encontra localizado no Instituto de Energia e Ambiente. Esse grupo de pesquisa é coordenado pela professora doutora Suani Coelho, só que ela tinha uma agenda hoje com outra reunião, por isso estou hoje representando o grupo, falando para vocês. Bom, que é um combustível sustentável de aviação. O SAF, também conhecido pelas siglas em inglês, Sustainable Aviation Fuel, é uma alternativa segura ao querosene fóssil, com uma composição quase idêntica ao combustível convencional, o qual é produzido a partir de matérias-primas que absorvem CO2 e possibilita a redução líquida das emissões quando a gente compara com os combustíveis fósseis. Mas como é obtido o querosene de aviação de origem fóssil? Então, aqui a gente colocou uma figura que representa... Andréia, eu acho que não está passando o slide para baixo. Não? Meu Deus do céu. Agora foi. Agora foi? Foi. Tá. Já foi? Foi. Tá bom. Tá. Então, aqui a gente apresenta uma torre de destilação, que é uma forma mais comum
o jeito mais conhecido para obter o querosene de aviação. A partir dos compostos mais voláteis, eles são obtidos aqui no topo da torre de destilação e os mais pesados ficam aqui no fundo da coluna de destilação. Eles são obtidos a partir da composição de carbonos na sua cadeia. Por exemplo, os gases de petróleo têm entre 1 a 4 carbonos. Eles são obtidos aqui nessa área. Eles são obtidos entre uma área de 50 graus Celsius. Também se tem os óleos leves, que tem uma cadeia de carbonos entre 6 e 12. Eles são altamente voláteis. Eles são obtidos entre 120 graus e mais ou menos 200 graus Celsius. Nesse se tem a gasolina e o nafta. Também se tem os destilados meios, que são carbonos de 12 a 20, uma cadeia de 12 carbonos a 20, que eles são obtidos entre uma temperatura de 250 graus Celsius e 150 graus Celsius. A gente tem aqui, por exemplo, o diesel, o querosene, o óleo combustível leve. E os resíduos mais pesados que ficam no fundo da coluna de destilação são considerados os que têm uma cadeia de mais de 20 carbonos. Aí você tem o óleo combustível pesado ou o betume. Esse óleo combustível pesado é aquele que são usados no bunker para a parte de marina, os óleos para combustíveis marinhos. Por outro lado, o SAF pode ser categorizado em dois tipos: o combustível derivado, principalmente de materiais orgânicos, que capturam dióxido de carbono durante seu ciclo de vida, que seria os bio-SAF, que também estão usando essa sigla atualmente, e os combustíveis sintéticos, os quais são produzidos a partir de CO2 inorgânico e hidrogênio, uma mistura das duas matérias-primas. Aqui nessa figura, a gente apresenta a classificação de matérias-primas para SAF. Como já mostrei anteriormente para vocês, temos uma linha de bio-SAF, que é a IATA considera essa sigla, adotou essa sigla de bio-SAF. Temos 3 gerações de bio-SAF. A primeira geração considera as culturas de açúcar e amido e os óleos vegetais. Andréa, desculpa, de novo. Ainda não eu passou. acho que quando você você não pode clicar em apresentar, você tem que olhar o PPT normal. Tá. Porque não está passando. Isso. Agora sim. Ai, desculpa, não estava vendo isso. Aqui. Tem dia que os deuses não estão alinhados, mas Não. Os deuses do biocombustível, mas tudo certo. Hoje, tá bom. Então, vou começar de novo. Então, temos a linha de bio-SAF. Ele é produzida a partir das biomassas, como apresentei anteriormente. Temos 3 tipos de geração de bio-SAF. A geração 1 seria aquele que considera as culturas de açúcar e amido. Os óleos vegetais. A segunda geração, que considera os resíduos e os subprodutos à base de óleo residual. E a terceira geração, que tem as culturas energéticas, óleos de algas, resíduos agrícolas, resíduos florestais e lenhosos e os resíduos sólidos urbanos. Aqui, nas culturas energéticas, são considerados os óleos de sementes, que não são comestíveis, e a parte lignocelulósica. As matérias-primas de primeira geração, essa categoria apresenta potencial moderado de redução de emissões. Aqui está incluído o canola, a soja, a palma. Existem alguns critérios de sustentabilidade que são robustos, que abordam as questões de competição com a cadeia de alimentos, suprimentos, e esses devem ser respeitados para a produção de bio-SAF de primeira geração. Já no bio-SAF de segunda geração,
temos as gorduras, os óleos, as graxas residuais. Essas matérias têm alto potencial de redução de emissões, mas sua disponibilidade é relativamente limitada, porque é difícil obter esse tipo, reciclar esse tipo de resíduos, então, por isso não é muito desenvolvido, porque é muito difícil o acesso a esse tipo de matérias-primas para a produção de SAF. Na parte de geração de terceira geração, temos os resíduos biológicos, agrícolas, culturas energéticas, e que são cultivadas em terras degradadas. Essas matérias-primas também apresentam um potencial de redução de emissões alto e são mais abundantes, embora a produção de combustível para transporte seja o menos desenvolvido para das três rotas. Esta terceira geração inclui os resíduos sólidos urbanos, os resíduos florestais e as algas também. Também considera algumas terras degradadas e marginais para usar, por exemplo, em culturas energéticas. Também se tem a outra forma de obter SAF, como falei anteriormente, temos a rota Power to Liquid, que seria aquela que é obtida a partir de uma rota sintética. Não sei se vocês já perceberam, mas alguns alguns combustíveis têm essa denotação de E junto com o combustível. Então, nesse caso, seria E-SAF. Esse E que está aqui faz referência a que é um combustível sintético, eletrocombustível, que é produzido a partir de eletricidade renovável. Então, o Power to Liquid é uma rota também para a produção de SAF. Nessa rota, a gente obtém um hidrocarboneto líquido sintético produzido a partir de eletricidade, água e dióxido de carbono. Essa linha de produção de SAF, ela considera o CO2 capturado e como uma mistura de hidrogênio. Esse CO2 capturado tem que ter uma origem biogênico e industrial, e, de igual forma, o hidrogênio tem que vir de uma rota renovável. Nesse caso, quando a gente usa a denotação E-SAF, significa que ele vem de uma forma de eletricidade renovável via eletrólise. Além disso, Power to Liquid não só está considerando a parte de produção de hidrogênio a partir de energia renovável, também se espera que, com a medida que a indústria avance, também poderá haver um uso transitório do hidrogênio obtido a partir da reforma a vapor do biometano, obtido do gás natural ou do biogás, que seria a mesma rota, só que o hidrogênio seria obtido a partir da reforma a vapor do biogás e do biometano. No caso dos processos de conversão aprovados por BioSAF, você tem 11 processos de conversão aprovados já para obtenção de SAF, e outros 11 processos estão nesse momento estão sendo avaliados para ser aprovados para a produção de SAF. Eles todos têm que passar por uma norma, por uma avaliação para que eles virem processos como norma para poder produzir SAF. Então, aqui eu coloquei alguns desses processos que atualmente são os mais usados. Temos a rota de Fischer-Tropsch, que é a partir do querosene parafínico sinterizado, abreviações FT. Sua matéria-prima é o carvão, pode ser gás natural ou biomassa, e ele foi aprovado para ter uma mistura com o querosene de aviação de origem fóssil de 50%.
Também se tem a rota EFA, que é a mais usada atualmente, é a principal tecnologia para a produção de SAF. Ele tem um nível de maturidade de TRL de 9, tem custos baixos em relação às outras rotas, mas 2 a 2,5 vezes superior ao querosene fóssil. Ela se baseia em matérias-primas de óleos vegetais, gorduras animais, óleos de cozinha usados. Também sua aprovação foi feita para 50% na mistura com querosene de aviação de origem fóssil. Também se tem a CIP, que é isoparafina sintetizadas a partir de açúcares fermentados. Sua possível matéria-prima são as biomassas utilizadas para a produção de açúcar. Ela foi aprovada para ter uma mistura de 10%. Também se tem o FTSKA, que é o querosene sintetizado com aromáticos derivados da aquilação de aromáticos leves. Então, é uma mistura entre Fischer-Tropsch também. Como possíveis matérias-primas, também se tem o carbono, o gás natural, a biomassa sólida, e também foi aprovada para ter uma proporção máxima de 50%. Também se tem o álcool para jato querosene parafínico, que seria ATJ, que seria obtido a partir do etanol, isobutanol, isobuteno de biomassa. Essa rota possui uma cadeia de suprimento bastante consolidada, já por causa do etanol, que ele já está, tecnologicamente, já está disponível em muitos países também. É um processo de fácil transporte, ele tem um estágio de TRL entre 7 e 8, tem projetos já que se estão desenvolvendo atualmente nos Estados Unidos e na Índia, e a partir de resíduos agroflorestais, que também estão sendo usados em alguns países. Além disso, também se tem a rota CHJ, que também usa óleos vegetais, tem uma proporção máxima de 50%, e o querosene parafínico sintetizado, que também está disponível, mas não é tão... Ele está mais em fase de pesquisa ainda, que seria a partir de algas. Aqui, no caso do Fischer-Tropsch, ele também já está disponível, ele está em um TRL entre 7 e 8 também, está sendo pesquisado atualmente em vários países para a produção de SAF. Aqui eu apresento algumas rotas de conversão que também já mencionei anteriormente para a produção de BioSAF, e especificamente a gente faz destaque aqui nas rotas EFA, que são as que estão sendo mais pesquisadas atualmente, que tem a palma, canola, óleo de milho também. No caso do processo de conversão de Power to Liquid, eu já mostrei algumas rotas que são usadas para a produção de SAF a partir de biomassa. No Power to Liquid, o que a gente usa é eletricidade, hidrogênio e o fornecimento de CO2. Então, aqui, para ter um entendimento maior, aqui a gente apresenta essa figura. Então, chega um ponto onde os dois vão ter que ser misturados, o hidrogênio e o CO2. Esse CO2 e esse hidrogênio passa por um processo de síntese e condicionamento. Essa síntese e acondicionamento pode ser feita por algumas das rotas que eu mencionei anteriormente. Está a rota de Fischer-Tropsch, fermentação de álcool to jet, e a de metanol. Atualmente, a via metanol ela está sendo estudada para ser aprovada. Ainda não ha sido aprovada
mas já se estão fazendo pesquisas para ela ficar disponível para a produção de SAF. Além disso, as fontes de CO2 têm que, como já mencionei anteriormente, têm que ser de origem biogênica. Então, tem 2 pontos para obter o CO2, seria um ponto de CO2 atmosférico e um ponto de uma fonte de captura. No caso do hidrogênio, também tem que vir de uma fonte renovável, como a partir da eletricidade renovável, da água para que passe por eletrólise e produção de hidrogênio, ou, como mostrei anteriormente, a rota que vai a partir do biogás, passa por um processo de reforma a vapor do biometano para a produção de hidrogênio, e aí chega a uma mistura com CO2, e qualquer dessas 3 rotas pode ser usada para a produção de SAF. As vias de conversão mais comuns para a síntese de combustíveis líquidos são a via de Fischer-Tropsch e a via de metanol, que nesse momento está sendo estudada para sua aprovação. Mas por que o SAF? Então, o SAF, ele possui características químicas e físicas quase idênticas ao querosene de aviação, que se chama Jet A1. Esse Jet A1, vamos fazer aqui um destaque, tem 2 tipos, na verdade, tem vários tipos de querosene, né? Mas os mais comuns é o Jet A e o Jet A1, que é aquele que a gente está destacando aqui, que o SAF tem uma característica similar ao Jet A1. Qual a diferença entre eles dois? São seus pontos de congelamento. Então, o Jet A é um tipo de querosene que tem um ponto de congelamento de menos 40 graus Celsius. Ele especificamente é mais usado nos Estados Unidos, e o Jet A1 é usado fora dos Estados Unidos, é mais comum. Internacionalmente, ele tem um ponto de congelamento de menos 47 graus Celsius. Ele é ideal para voos de longa distância e em climas muito frios. Então, por isso, o SAF está sendo tão procurado. Ele pode ser misturado e certificado pelo mesmo padrão, por isso é classificado como combustível drop-in, ou seja, pode ser utilizado na infraestrutura, nas aeronaves existentes, sem necessidade de adaptações às aeronaves. Aqui eu mostro alguma dessa figura, onde eu destaco os 3 tipos de jet. Esse jet B é uma mistura, é um destilado, que é uma mistura de nafta e querosene. Ele é mais usado para a parte militar, tá? Então, os 2 mais usados para a parte de aviação é o Jet A e o Jet A1, só que o Jet A só está disponível nos Estados Unidos por conta dos climas de lá. Aqui eu quero mostrar para vocês uma pesquisa que nós fizemos como grupos de pesquisa em bioenergia. Essa pesquisa finalizou faz 4 meses, 5 meses mais ou menos. O que nós fizemos foi explorar nas 326 plantas de etanol que está aqui no país, certificadas e de acordo com a ANP. Nós fizemos esse levantamento das plantas, mapeamos o país todo, dividimos por regiões, então, cada região analisamos certo número de plantas. Nós levamos em consideração se a planta era uma destilaria ou se a planta produzia açúcar e etanol. Então, nós analisamos todas as plantas, fizemos uma pesquisa sobre como está disponível as safras em cada região. Por exemplo, na região norte tem 9 meses de safra, na região sudeste apenas tem 8, então nós levamos em consideração isso.
para a produção de hidrogênio. Então, nós usamos todas as plantas que estão disponíveis, usamos os resíduos, fizemos umas contas a partir de outras pesquisas que foram desenvolvidas no grupo do GBio, que também fazem pós-doutorado lá. Nós fizemos esse levantamento para a produção de hidrogênio, nós fizemos essa análise para a produção de biometano a partir de torta de filtro de vinagre. Além disso, para a produção de hidrogênio a partir da reforma do biometano, e além disso, calculamos a eletricidade excedente que tem cada planta, e assim produzir hidrogênio a partir da eletrólise da água, levando em consideração a eletricidade excedente. E nós que encontramos? Então, nós depois que calculamos o hidrogênio a partir da vinagre, torta de filtro e da eletrólise da água, nós usamos a rota Power to Liquid. Então, como estamos lembrando aqui de novo, usamos o biogás, transformamos ele em reforma a vapor do biometano, produzimos hidrogênio e chegamos aqui nesse ponto. Dentro de nosso grupo também estava, ao mesmo tempo, estava sendo desenvolvido um projeto sobre captura de carbono na área sucroenergética. Então, nós o que fizemos foi encontrar todos esses dados da parte de CO2 e da parte de hidrogênio e fizemos algumas estimativas para ver mais ou menos quanto SAF poderia ter disponível na área sucroenergética aqui no Brasil. Então, a partir de nossos cálculos, encontramos que o hidrogênio a partir da vinagre se encontra em maior proporção nas áreas, na região sudeste, na torta de filtro também se encontra na região sudeste, e a eletrólise da água na região centro-oeste, para um total de 26.653 toneladas de hidrogênio por dia estariam disponíveis no setor sucroenergético. Quando a gente passa isso para safras, encontramos que ligando o CO2 disponível na área sucroenergética e o hidrogênio, encontramos um total de 8.323 milhões de litros por safra poderiam ser produzidos de SAF, levando em consideração a rota Power to Liquid. No caso do combustível de aviação, nós que encontramos que o SAF começa com a produção de SAF vai começar com as matérias-primas residuais, como gorduras, óleos, graxas e biomassa, mas a um longo prazo as rotas Power to Liquid vão ganhar destaque, dependendo da disponibilidade de CO2 capturado e do hidrogênio de baixo carbono que é necessário para produzir SAF, levando em consideração essa rota. Também nós encontramos que o combustível de aviação é composto por cerca de 85% de carbono e o 15% de hidrogênio. Então, esses dois compostos serão fundamentais em um longo prazo para a produção sustentável e competitiva de SAF. Além disso, em 2021, com o programa Combustível do Futuro, que foi criado o ProBioCAF, que incentiva a produção de SAF, de diesel verde. Ele atualiza algumas normas também da mistura de etanol e define algumas diretrizes sobre combustíveis sintéticos. Esse ProBioCAF, ele tem algumas operações para um longo prazo, como, por exemplo, aumentar o uso de SAF e ajudar a diminuir as emissões de gases de efeito estufa, começando com 1% para 2027 e ir acrescentando ao ano todo
até chegar a 10% no ano 2030, isso para operações domésticas. Além disso, faz pouco tempo, algumas semanas, a IATA fez a produção de um estudo onde ele avalia a disponibilidade de matérias-primas de origem de biomassa e levando em consideração as rotas de Power to Liquid, e eles encontraram que existe um potencial para produzir cerca de 400 milhões de toneladas de SAF até 2050, mas que tem um déficit de 100 milhões de toneladas em relação à demanda projetada. Isso para cumprir aquelas metas de redução de emissões na área de aviação. Embora haja uma ampla disponibilidade de biomassa, existem algumas restrições que reforçam a importância da rota Power to Liquid, e que se encontra com um maior desafio acelerar a implementação das tecnologias para atingir a meta que eles têm de 500 milhões de toneladas em 2050. Quem deseja que eu deixo disponível o nome da análise que eles fizeram. Eles fizeram a análise de 40, 60, mais ou menos, biomassas. Elas também ressaltam o uso de resíduos sólidos urbanos também para a produção de SAF, só que essas rotas não estão disponíveis atualmente comercialmente por causas econômicas e disponibilidade e disposição de esses resíduos. Então, isso que eu queria mostrar para vocês. Não sei se eu consegui já apresentar. Muito obrigada, Andréa. Não tem problema, tem dia que a tecnologia não está ajudando a gente, mas o importante é sempre passar a mensagem. Eu acho que a sua mensagem foi muito bem passada. Tá bom, desculpa. Sem problemas. Queria começar aqui com as perguntas do chat. O Geraldo, acredito que talvez seja o professor Geraldo, ele pergunta com relação à proporção máxima de mistura indicada na tabela do slide, se não me engano, é o slide 4 ou 5, por ali. Então, indicada no slide sobre processos de conversão aprovados. De acordo com as normas, o SAF é um combustível antes da mistura ou depois da mistura? Tá, é uma boa pergunta, professor. Muito obrigada pela pergunta. Essa proporção máxima de mistura é o SAF. Então, por exemplo, 50-50. Então, o máximo que ele pode usar na mistura de querosene de origem fóssil e SAF seria 50%. Então, SAF 50% e querosene fóssil 50%. Já no caso, por exemplo, essa que tem aqui, 10%, então 10% de SAF e o restante seria 90% de combustível querosene de origem fóssil. Espero que esteja respondido, professor Geraldo. Eu também tenho algumas perguntas. Eu gosto bastante da área de aviação, não especificamente combustível, mas como todo engenheiro, né? Sempre bastante curioso, como que é trem, daquele tamanho, daquele peso todo voa e tudo mais. E fiquei me perguntando aqui sobre a produção de querosene, de biocombustível no Brasil. Então, se a gente tem plantas, se o governo tem iniciativas quanto a isso, a gente sabe bastante quanto à eletricidade e tudo mais, mas quando a gente vai para combustíveis e biocombustíveis, acredito que tudo mude e o investimento do governo também seja diferente. Então, o que a gente tem quanto ao governo para isso? Tá, eu falo da parte desde o ponto de vista da pesquisa, né? Atualmente, existem pesquisas que estão sendo desenvolvidas para a produção de SAF. Tem um projeto que agora fugiu o nome do professor, é um professor da Universidade de Campinas, que ele está trabalhando na produção de SAF a partir de
um resíduo agrícola, só que fugiu o nome dele também. E, além disso, em Foz do Iguaçu, você tem uma planta de produção de SAF, ela é uma planta piloto que foi inaugurada, acho que foi no ano passado, se não me lembro. Ela é produzida a partir dos resíduos de alimentos que viram, são usados resíduos de alimentos e a partir da rota de Fischer-Tropsch é produzido SAF. Então, já tem incentivos aqui no Brasil, se está trabalhando desde a parte de pesquisa bastante na produção de SAF, e eu acho que daqui a um pouco tempo a gente já vai ter bastante coisa para mostrar na área de SAF. Inclusive, no Brasil, desculpa, o Brasil está sendo considerado como uma fonte de matérias-primas forte para a produção de SAF. Então, com certeza vai ter muito trabalho daqui a alguns anos de produção de SAF. Exatamente por esse motivo que você acabou de falar, que esse é um dos temas desse conjunto de seminários, né, de workshop aqui, que a gente está promovendo, que é trazer temas que não estão tão difundidos ainda na sociedade. Claro, a gente que é de uma área bastante técnica, por mais que a gente não tenha todo o conhecimento como, né, a doutora Andréia, a gente sabe mais ou menos como funcionam as coisas, mas não tão profundamente assim. E a sociedade civil, no geral, não sabe. Então, atualmente, assim, na aviação comercial, a gente, então, não tem uso de biocombustíveis hoje nos aeroportos, são combustíveis fósseis ainda. Que eu saiba, eu não tenho assim certeza, mas sei que já tem alguns, aqui no Brasil, não sei, mas tem países onde já está sendo usado o bioquerosene, sim, em poucas misturas, uma mistura baixa, mas está sendo usado. Além disso, também se está trabalhando, está sendo analisado também o uso de hidrogênio puro como um combustível de aviação também. Também se está fazendo essas pesquisas e eles vão, na realidade, seria que no futuro ele seja usado mais para voos curtos, de distância, o hidrogênio, mas também está sendo avaliado e fazendo adaptações para ser usado o hidrogênio na aviação. Sim, o hidrogênio verde, ele é uma linha de pesquisa bastante explorada, né? Que está puxando muito a transição energética, não só na parte de eletrificação de energia, propriamente dita, energia elétrica, mas também na parte de combustível. Quando eu estava na graduação, em 2015, eu já escutava falar, bem lá no fundo da alma, sobre célula combustível de hidrogênio. E aí, de vez em quando, a gente também fica escutando aviões desse tipo. Inclusive, para quem não sabe, a questão do combustível é um problema para a aviação, né, professora Andréia? Porque o combustível é muito pesado, isso faz com que o avião fique muito pesado e faz com que ele gaste mais combustível. Então, ele gasta combustível para levar combustível. Uhum. E quanto ao peso desses combustíveis, você acha que eles podem colaborar? Eles são mais leves do que os combustíveis que a gente usa hoje em dia? Ou quanto a isso, não interfere? E essa parte, dessa parte eu não tenho conhecimento, então eu acho que é melhor não falar isso, porque Tem problemas. Essa parte não sei, mas com certeza posso te falar que na parte de hidrogênio, para ele poder ser usado puro na parte de aviação, eles estão fazendo muitos estudos, porque eles vão ter que redesenhar, organizar o avião para poder ser usado, porque a densidade energética, pelas temperaturas de congelamento, que, como mostrei para vocês, são apenas 2, 3 graus, mas fazem muita diferença lá em cima, né? Nas temperaturas muito geladas. Então, acho que sim. Então, o William,
professor William também mandou uma perguntinha. Qual é o período de tempo que uma nova formulação, uma nova rota de SAF leva para ser homologada à frente à norma? Em média, né? Só um chute calibrado. Quanto tempo? E acho, pelo que eu andei pesquisando assim, são vários anos, 5 ou 6 anos mais ou menos. Por quê? Porque ele tem que ter uma maturidade tecnológica. Então, vai passar aquele TRL de 1 até 9, até ele poder estar demonstrado comercialmente. Então, são vários anos, sim. Porque na parte de aviação, eles têm que passar por vários tipos de certificação. Então, já, por exemplo, existem documentos só que se enfocam na parte de como avaliar a sustentabilidade do SAF, como avaliar o ciclo de vida do SAF. Então, eles têm uma norma bastante rigorosa e, com certeza, não vai ser assim em poucos anos para certificar uma rota, não. É bastante. Imagino que sim, o setor de aviação é um dos setores mais sólidos e concretos assim que existe, e normalmente, por exemplo, um acidente aéreo, já que a gente está falando de aviação, né? Um acidente aéreo nunca se repete o mesmo motivo para o próximo acidente, porque aquilo que acontece é sempre bastante analisado e muito e se aplica, né, em toda a cadeia. Então é um setor bastante controlado. Isso. E para o que a professora Andréia falou, essas questões das homologações, existe um caminho em que um produto, até algo virar um produto, né? E geralmente são 9 etapas. E aí o que a professora Andréia disse, quando algo deixa de ser uma ideia e vira um produto, ele está mais ou menos ali no estágio 6, 7, onde a gente tem pequenos experimentos, depois já vira um produto, depois já vira um produto mais comercial. Então, realmente, vai demorar bastante tempo. Sim, ainda certeza. Mais no setor desse, né? Com certeza. Perfeito. Continuando aqui com as nossas perguntas, o professor Geraldo fez um comentário que se os dados do que você comentou, do projeto que você comentou agora nos últimos slides já estiverem publicados, seria interessante mandar. Então, ele foi publicado na forma de pôster, mas posso compartilhar, sim. Então, quando eu mandar essa apresentação, eu mando junto também esse trabalho. Pode ser, professora? Pode ser. Uhum. Perfeito. O professor Roberto perguntou de novo. Já se conhece o desempenho de motores com SAF e quanto tempo estimado para ser homologado para o uso? Então, questão de homologação, a gente já conversou aqui um pouquinho, né? Realmente se demora e tem um longo tempo de maturidade do projeto, mas desempenho de motores com SAF, motores de avião especificamente, né? Bom, eu sou mais da parte química, sou engenheira química, eu acho que essa parte já de mecânica, eu acho que não tenho assim esse conhecimento para eu te falar se é o mesmo rendimento de um motor. Mas com certeza deve ser, porque, de parte da minha opinião, para poder ser usado o SAF, tem que passar por bastante certificação. Então, o rendimento, ainda para ele ser usado sozinho, puro, ainda ele está sendo avaliado. Por quê? Pelos pontos de congelamento, pela desempenho mecânico e tudo isso. E eu acho, na minha opinião, que por isso também até agora se estão usando as misturas, né? Até chegar a ele poder ser usado puro. Perfeito. Mais alguma perguntinha no nosso chat? Porque eu tenho mais, eu sempre tenho mais perguntas. Então, eu vou fazer minha próxima pergunta. Professora Andréia, você acha que, considerando que a gente está aqui num contexto de professores, olhando para os próximos alunos que vão vir aí, que nasceram depois dos anos 2000, como que você acha que vai ser a evolução do SAF para o futuro? Então, você acha que vai demorar bastante tempo para isso se tornar realidade, se tornar assim, comercial, né, e realmente utilizado
na aviação comercial? Ou você acha que ainda precisa de bastante tempo e bastante estudo, de, sei lá, mais 10, 20 anos, para que isso seja uma realidade? É um chute, aqui a gente está entre amigos, tá? Eu acho que não vai passar muito tempo, sabe? Porque temos dois tipos de rotas, né? A parte de BioSAF e a parte de Power to Liquid. Então, essa parte de BioSAF teve bastante problema por questão que competição dos alimentos, então começou a ter bastante restrições para poder ser usado certos tipos de resíduos, que começou a desenvolver a outra rota para chegar ao SAF, que seria o Power to Liquid. Então, eu acho que não vai ser muito longe essa produção de SAF. Por quê? Porque a mesma necessidade da indústria de diminuir as pegadas de carbono está fazendo com que as tecnologias caminhem mais rápido do que faz alguns 10 anos, 15 anos atrás. Então, eu acho que com certeza isso vai ser visto em pouco tempo. Inclusive aqui no Brasil já está se fazendo avaliações, pesquisas sobre a produção de SAF, levando em consideração vários tipos de resíduos. Então, e além disso, também se estão desenvolvendo outras linhas de pesquisa que vão apoiar a produção de SAF. Então, eu acho que não vai dar muito tempo para a gente ver o SAF Que bom, produzido né? aqui. É isso que a gente espera, que a gente consiga fazer viagens de aviões com cada vez menos emissão, porque realmente viagens de avião são bastante impactantes, assim, para a transição energética, para as mudanças climáticas. A gente sabe que os carros, veículos terrestres, têm mais impacto do que a aviação, mas a aviação está ali no segundo colocado, né? Sim. E, inclusive, quem tem jatinhos e tal, geralmente são pessoas bastante criticadas, assim, porque tem uma pegada de carbono extremamente alta. Sei lá, cantores, coisas desse tipo, que geralmente precisam de um transporte mais rápido. Uhum. E aí, seguindo na pergunta um pouquinho com relação à educação e futuro, quais profissionais você acha que serão necessários para esse novo mercado que vai se formar, né? Daqui a 10 anos, quem sabe? Que são aí essas pessoas que daqui a 10 anos são as pessoas que são os novos doutores, por exemplo. E, nossa, eu acho que vai precisar de tudo, porque ao redor de um combustível como aquele de aviação, vai crescer como se diz, muitas linhas ao redor dele, tanto na parte de design, na parte de projeto, a parte de produção de combustíveis, de laboratórios, da parte mecânica, da parte elétrica. Então, eu acho que vai ser um mercado bastante amplo. Não, com certeza não posso falar, só químico, só mecânico, não. Eu acho que ao redor desse tipo de tecnologia vai crescer bastante mercado que vai precisar de todo tipo de profissional. Então, para os professores aí, já é bom ir plantando, né, essa sementinha desse novo combustível, desse novo mercado de trabalho que pode surgir. Isso. E aqui no Brasil, talvez não seja muito a sua área de atuação, tudo bem se não for, mas vou fazer a pergunta mesmo assim. A gente tem a Embraer, que é a terceira maior empresa de aviação do mundo, atrás somente da Boeing e dos Airbus. Uhum. Isso é um motivo que às vezes os brasileiros esquecem, né? Da Embraer, ela está ali vivendo a sua vida, mas é tão importante quanto a Petrobras, por exemplo. E você tem conhecimento assim de projetos da Embraer com relação a isso, ou que usam, né? Eu sei que eles não produzem o combustível, mas de aeronaves que testam esse tipo de combustível, coisas desse tipo. Tá, pelo que eu pesquisei, sim, está em desenvolvimento bastante pesquisa, mas
acho que é sobre sigilo, tudo isso, porque as coisas que eu mais ou menos encontrei são muito poucas, mas sim, eles, pelo que eu me lembro, no ano passado, é, eles visitaram a universidade e eles falaram sobre o uso do hidrogênio também para a parte de aviação. Também a Boeing também visitou lá e também estava olhando para esse mercado do uso de hidrogênio em voos comerciais. Além disso, sei que a Embraer também tem um avião, acho que é elétrico também, se não me lembro. Então, eles também estão pesquisando sobre biocombustíveis, com certeza, sim, só que não é muito publicado. Eu acho que ainda está nessa parte de pesquisa ainda, mas com certeza estão fazendo sim. Legal. Corrigindo aqui, a Embraer é a terceira colocada, a terceira companhia, né? Mas em jatos particulares, a Embraer é top 1. Então, a Embraer é muito show mesmo. Essas são as perguntas que eu tinha para hoje, essas são as perguntas do chat também. Hoje foi um pouquinho mais curto, porque a gente só tem uma convidada, e importante trazer essa noção de que temos uma convidada, porque é um tema novo, então é um tema que a gente quer trazer luz para vocês, né, professora Andréia, para que vocês trabalhem mais com seus alunos dentro de sala de aula, desperte um pouco do conhecimento para esse lado. Eu entendo que a aviação é algo interessante, mas normalmente as pessoas estão olhando muito para o avião em si e não para essas áreas secundárias. Estou correta, Andréia? Sim, é verdade. E às vezes esquecemos que a queima de um combustível fóssil, em qualquer proporção, os danos e os poluentes que estão gerando durante essa queima são bastantes, trazem bastante, como se diz, possibilidade para a gente mudar isso. Então, é um mercado que está se abrindo agora aqui no Brasil, desde a parte técnica, né? Porque da parte pesquisa, essa já está caminhando bastante tempo, só que até agora está saindo do papel, né? Mas sabe, com certeza, está sendo pesquisada faz muitos anos aqui no Brasil. Com certeza. E o que linka o nosso conteúdo do seminário de hoje com os outros conteúdos de todos os seminários que a gente preparou para vocês é exatamente a transição energética, como que isso vai impactar na nossa vida, como isso vai impactar na vida futura, né, do planeta em si, em mudanças climáticas, e também na possibilidade de empregos para as pessoas que estão vindo, né, para os jovens que estão vindo. Então, eu acho que de todos os 4 temas que a gente falou até agora, esse é o tema menos desenvolvido comercialmente e, em comparação, em consequência, o que mais tem a se desenvolver e o maior mercado frente aos outros 3 que a gente falou anteriormente. Professora Andréia, queria muito agradecer a sua presença. Últimas palavrinhas? Não, quem agradece o convite, foi um prazer para mim participar aqui hoje e representar o grupo de pesquisa, porque todos estavam hoje com algumas tarefas na universidade, então para mim foi uma honra participar hoje aqui. A gente, cada vez que apresenta, a gente aprende também muito mais, porque essas perguntas e os comentários da plateia sempre vão alimentar também aquela pessoa que está apresentando, né? E, nossa, eu agradeço muito o convite e estou aqui para que vocês precisarem, aí eu deixei meus contatos, o contato da professora, qualquer coisa que precisarem, estamos à disposição de vocês. Muito bom. Pessoal, então, a gente se vê no dia 14 de outubro. A gente não se vê, não. Eu estarei de férias. Vocês veem o Daniel
no dia 14 de outubro, com o tema Novas Tecnologias Sustentáveis de Geração e Armazenamento de Energia em Escala Residencial. Então, eu já tinha dado aqui um spoiler, a gente vai falar um pouquinho sobre integração na arquitetura, BIPV, para residências e banco de baterias para residência também. Queria dizer que eu vou ficar com bastante saudade de vocês aí, e a gente se encontra, eu e vocês, no dia 28, e vocês encontram o Daniel no dia 14. Muito obrigada. Boa tarde para todos vocês. Obrigada de novo, professora Andréia. Obrigada a você, Amanda. Até mais. Um abraço. Prazer. Tchau, tchau. Tchau.